A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na classe dos jovens na lição de número 4 do segundo trimestre da CPAD em 2019. Trimestre esse que a gente está tratando sobre essa questão de cobiça e orgulho. E hoje, na lição de número 4, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: o uso virtuoso dos bens materiais. Vale muito a pena a gente aprender da palavra de Deus. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. O uso virtuoso dos bens materiais. Estamos analisando o segundo trimestre da CPAD em 2019. E o tema desse trimestre traz essa reflexão, esse pensamento sobre o cuidado que o cristão deve ter com a cobiça e o orgulho. É muito importante destacarmos isso em sala de aula. E hoje nós vamos observar isso à luz da carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Vai valer muito a pena a gente aprender da palavra de Deus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. E, gente, eu quero agradecer o seu carinho. Você que faz questão de sempre deixar aí o seu comentário. Aproveita e diga de onde você está assistindo. Eu vou ficar muito feliz, tá? Em te receber por aqui. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens. É importante a gente ter em mente que a nossa lição apresenta um texto bíblico e você, servo da palavra, deve iniciar a sua lição lendo o texto bíblico. Observe que a sua lição hoje tem 2 objetivos específicos. E observe também que a sua lição vai ter apenas 2 pontos. E é necessário você apresentar o tema ponto a ponto para os seus alunos. Então, nós vamos avançar nessa perspectiva. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: o cristão deve viver com o seu próprio dinheiro e esse dinheiro é o fruto do seu trabalho. Esse é o primeiro ponto aqui da classe dos jovens. Hoje nós vamos analisar na nossa lição sobre a questão do uso virtuoso e também do uso não virtuoso. O uso virtuoso é aquele que procura ajudar o próximo, contribuir para a obra de Deus. Aquele uso que não é virtuoso é quando utilizamos o dinheiro para o consumismo, para uma vida materialista, e quando não decidimos ajudar na obra de Deus. Vamos analisar o primeiro ponto em cima de 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: o problema do abandono do trabalho pelos tessalonicenses. É muito importante a gente entender esse contexto da carta aos Tessalonicenses. Paulo evangeliza essa igreja, Paulo ministra a palavra de Deus. Mas quando Paulo prega aos irmãos em Tessalônica, ele só tem a oportunidade de ministrar naquela cidade durante 3 sábados. Apenas 3 ministrações. E o que ele ministra? Ele ministra sobre o assunto principal do Evangelho: o amor de Deus, a graça de Jesus, a fé em Cristo. E ele também descreve sobre a vinda vindoura do nosso Senhor Jesus. Da cidade de Tessalônica, Paulo parte avançando na sua viagem missionária e deixando ali alguns líderes na fé. Claro que esses líderes não eram bem preparados como os apóstolos. Estavam também iniciando a sua jornada. Eram novos cristãos que precisavam ter uma orientação teológica. E existia naquele momento ali uma grande dúvida a respeito do arrebatamento da igreja. E muitos irmãos entenderam a mensagem de Paulo que esse arrebatamento era repentino. Era exatamente naquele momento para aqueles dias. E várias pessoas já estavam abandonando o seu trabalho, abandonando os seus afazeres, abandonando a sua luta diária para apenas ficar na igreja cultuando. Essa visão é uma visão que a gente precisa compreender do contexto dessa carta. Quando Paulo escreve a segunda epístola, ele começa a orientar os irmãos
e descreve para os irmãos que é necessário aguardar a vinda de Cristo, isso é fundamental, é necessário crer em Jesus, mas ao mesmo tempo é necessário trabalhar. Ou seja, o cristão precisa viver do fruto do seu trabalho. Essa perspectiva que Paulo está trabalhando aqui é uma perspectiva sadia, ou seja, ele está orientando a igreja, uma comunidade da fé de novos cristãos que estão aprendendo diariamente com Jesus. E Paulo está descrevendo que é necessário o cristão se envolver nessa vida, trabalhar, labutar, ter a sua luta diária e trabalhando aguardar a vinda de Cristo. Atos capítulo 17, versículo 1 ao 9, descreve exatamente o momento em que Paulo está em Tessalônica pregando a palavra de Deus. Ele passa por um período de 3 sábados ministrando a palavra, como eu já expliquei para você. Mas a própria Bíblia diz que Paulo ele avança na viagem missionária e deixa para trás o seu discípulo na fé, Timóteo, que deixa em treinamento alguns irmãos para aprenderem da obra de Cristo. Quando Timóteo reencontra o próprio apóstolo Paulo, ele começa a descrever que muitos dos irmãos entenderam precipitadamente a palavra de Deus, entenderam de forma equivocada o que Paulo havia pregado. Muitos estavam abandonando o trabalho. E agora, Paulo então escreve essa segunda carta para orientar os irmãos. Há uma perspectiva que ele escreveu essa carta entre o ano 51 e 52 da era cristã. E quando ele escreve essa carta para trazer essa orientação para os irmãos, que o cristão precisa trabalhar. E trabalhando precisa aguardar a vinda de Cristo, se envolvendo no seu dia a dia, aguardando a vinda do Senhor. Então o primeiro princípio que você percebe aqui no primeiro subtópico é básico. O cristão precisa ser um trabalhador honesto. O cristão precisa se envolver no seu dia a dia. O cristão precisa ter uma profissão. É sadio orientar, por exemplo, para os nossos jovens, investir nos estudos para buscar uma boa profissão. É sadio orientar para os nossos jovens que nós precisamos diariamente nos capacitar profissionalmente. E nos capacitando, aguardamos ao mesmo tempo a volta, o retorno de Cristo. Sabendo disso, vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Paulo chama a atenção a partir do seu próprio exemplo. Esse é o segundo subtópico. Ele está baseado na segunda carta, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Quando Paulo escreve essa carta, ele está trabalhando, pastoreando a igreja em Corinto. E é interessante que trabalhando na igreja de Corinto, pastoreando a igreja de Corinto, ele escreve essa carta para os irmãos que estão em Tessalônica. Escrevendo essa carta, ele demonstra o seu exemplo pessoal, porque quando ele trabalhava em Corinto como pastor, ele também trabalhava como também fabricante de tendas. Ele também tinha a sua profissão. E é interessante que ele vive na cidade de Corinto durante 1 ano e 6 meses. E durante 1 ano e 6 meses ele trabalhava e pregava a palavra de Deus. E o seu exemplo é destacado aqui exatamente para orientar os irmãos. Olha, eu sou pastor e também trabalho, tenho um ofício. O cristão precisa ter um ofício, precisa ter um trabalho e ao mesmo tempo aguardando a vinda de Cristo. E o comportamento do apóstolo Paulo aqui destaca para a gente algo que é especial para apresentarmos em sala de aula. Como o apóstolo Paulo, ele tem responsabilidades, ele está em Campo Novo, na cidade de Corinto, pregando a palavra de Deus e trabalhando. Ele chama a atenção dos irmãos de Tessalônica, outra cidade, para esses irmãos não caírem no ócio, não caírem no comodismo, não deixarem exatamente o mundo falar mal da igreja por causa da atitude de alguns irmãos. Paulo está orientando o povo de Deus a trabalhar. Paulo está orientando o povo de Deus a ter uma profissão. Paulo está orientando o povo de Deus a buscar um bom recurso. E é interessante que esse comportamento do apóstolo Paulo não prejudica o reino de Deus. Não prejudica, por exemplo, o avanço da obra missionária. É claro que Paulo, durante 1 ano e 8 meses,
ele ministra a palavra de Deus na cidade de Corinto. Pelo fato da igreja ser pequena, a igreja estar nascendo, ele trabalha. Ele não está trabalhando fixo somente da fé, mas ele está exercendo seu ministério como fabricante de tendas também. E é importante a gente descrever para os nossos alunos que trabalho também é ministério. Ou seja, quando exercemos um bom trabalho, estamos exercendo um bom ministério. Quando somos um bom profissional, para a glória de Deus, exaltamos a Jesus. Terrível é quando alguém se diz cristão, servo de Deus e faz um mau trabalho. Terrível é quando alguém se diz cristão, servo de Deus, leva o testemunho da cruz, mas no seu trabalho começa a faltar, começa a fazer um trabalho desleixado, algo que é mal feito. Nós precisamos entender e ensinar aos nossos alunos que isso é, exatamente de acordo com as Escrituras, um ensinamento para o crescimento, um ensinamento para o amadurecimento da fé dos nossos irmãos. Sabendo disso, vamos avançar para o terceiro e último subtópico aqui do ponto número 1, que vai continuar trabalhando esse argumento a partir da seguinte perspectiva. A ociosidade dos Tessalonicenses é condenada. Leia o texto da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Paulo condena a ociosidade. Paulo condena exatamente a preguiça no meio da igreja. Paulo está dizendo que o cristão deve ser uma pessoa dedicada ao seu trabalho. E ele orienta aqueles irmãos a esse crescimento espiritual também. Paulo traz uma perspectiva para os irmãos da igreja de Tessalônica que era necessário ser uma pessoa ocupada. Aqueles que eram desocupados não tinham lugar exatamente nesse serviço, nesse cuidado. O próprio apóstolo Paulo orienta os irmãos a se envolver para poder cuidar da sua família, cuidar do seu povo, cuidar do legado pastoral também da comunidade. Olha como é importante entender a palavra de Deus, entender essa perspectiva. Você pode ser um bom cristão também sendo um bom profissional. Você também pode ser um bom cristão exercendo o ministério para a glória de Deus no seu trabalho. Paulo condena a ociosidade. Paulo condena a preguiça. Nós precisamos nos capacitar. Se você quer ser um bom profissional, procure cursos e invista pessoalmente em si, para que Deus possa abrir as portas para você que está se preparando. Deus te capacita e você acredita na porta que Deus pode abrir. Finalizando o ponto número 1, apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante. E avance para o segundo ponto da sua lição, que já vai finalizar e vai tratar sobre o seguinte argumento. O cristão não deve colocar a sua fé e esperança na incerteza da riqueza, mas sim em Deus. Estamos finalizando e esse é o segundo ponto da sua lição. E vamos analisar ele a partir de alguns subtópicos aqui em nome de Jesus. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. O cuidado com o desejo de acumular riquezas. Esse texto está baseado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Paulo agora ele orienta Timóteo como um pastor. E ele orienta Timóteo algo que é especial. Ele orienta esse jovem pastor a ter o cuidado em exaltar a Deus, em colocar a sua esperança em Deus. E não a preocupação pessoal em acumular riquezas para si. Por quê? Naquela época já existiam pessoas que só se preocupavam em acumular riquezas. E Paulo, percebendo isso, discipulando Timóteo, ele orienta esse jovem pastor a acumular a esperança em Deus e não somente em riquezas terrenas, em coisas materiais. E o entendimento à luz da carta que Paulo escreve para Timóteo, a primeira epístola, é um entendimento ministerial. Paulo está escrevendo, orientando esse jovem pastor a ter esse cuidado, a ter o apego e a sua esperança em Deus e não nos bens materiais, nessa incerteza da vida. Paulo diz, no primeiro momento, aos irmãos de Tessalônica que precisamos ser trabalhadores. Mas o mesmo apóstolo Paulo destaca para Timóteo que o cristão, além de ser trabalhador, ele deve ter a sua esperança não nas riquezas, mas sim na
própria vinda gloriosa de Cristo, ou seja, no ministério depositado em Deus. Esse é um papel fundamental. Nós, como cristãos, precisamos sim ser bons trabalhadores, exercer um bom ministério no nosso trabalho pessoal. Termos condições, isso é importante e Deus dá para aqueles que se capacitam, para aquele que Ele também deseja. Mas é interessante que a nossa esperança não pode estar firmada e localizada nos bens materiais. A ideia dessa lição é exatamente mostrar para você descrever para o seu aluno que a sua esperança e a esperança dele deve estar estabelecida em Jesus, em Deus. Esse deve ser o principal fundamento da sua lição. Fazendo isso, avance para o segundo subtópico, que vai continuar tratando sobre esse argumento aqui no ponto número 2. O rico altivo não entrará no reino de Deus. 1 Timóteo 6,17. Por que a Bíblia trabalha isso? Por que há essa perspectiva sempre do reino de Deus sobre uma perseguição ao rico? Porque a ideia bíblica aqui em si é a ideia que se traça para aquele que se apega às riquezas. Não tem problema você ter uma condição financeira boa. Não tem problema você ser rico. A própria Bíblia cita também de irmãos na fé que eram ricos, que serviam ao Senhor. Quando você analisa, por exemplo, a própria terceira epístola que João escreve, ele agradece a um irmão em Cristo que cedeu a sua casa para a pregação do Evangelho. Rico, que tinha na sua casa exatamente uma congregação, que colocava o seu ministério, o seu cuidado na presença de Deus. Isso é importante. Outra citação, você percebe até, por exemplo, dentro da palavra de Deus, a mãe de Marcos, conhecida também como Maria. Era rica, possuía condições ao ponto de hospedar na sua casa obreiros, pastores e uma igreja. Não tem problema você ter condições, riquezas. O problema é quando essas riquezas tomam o lugar de Deus, quando o seu coração é tomado pela avareza, quando a riqueza e a condição financeira vêm em primeiro lugar do que colocar a sua vida na dispensação de Cristo, na orientação de Deus. O terceiro e último subtópico demonstra que o cristão deve depositar sua esperança em Deus e utilizar o seu dinheiro para o bem. 1 Timóteo 6,17. Você percebe que se você possuir recursos e condições, esses recursos são dados por Deus e você é um mordomo. E deve utilizar isso para o serviço, para o crescimento, para a exaltação de Deus e para o investimento da obra missionária. E aqui dentro das Escrituras você percebe que aqueles que têm riquezas e têm recursos são encorajados a servir a Deus com as suas riquezas. Outro exemplo dentro das Escrituras. Nós não sabemos muito bem quem era o excelentíssimo senhor Teófilo. Possivelmente era um grego ou um romano que possuía uma alta patente. Mas nós percebemos que ele investe com os seus recursos, com o seu dinheiro, para Lucas poder escrever tanto o Evangelho como Atos dos Apóstolos. Você percebe, à luz das Escrituras, que esses homens utilizam seus recursos para o crescimento da obra de Deus. Existem também homens e mulheres de Deus que tomam mão dos seus recursos para a obra missionária, para o investimento da fé, para o crescimento da igreja, para a exaltação de Cristo. Gente, finalizando a sua lição, apresente o pense e o ponto importante. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você, seja um instrumento na escola bíblica dominical da sua igreja. E claro, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se Deus quiser.